Assista a seguir. Saúde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui, ó, na telinha e no programa Saúde, que a gente sempre vem. Olha aqui, dá uma olhadinha, mostra. A nossa psicóloga Maria Adelaide, já segue ela nas redes, daqui um pouquinho tá ali o telefone dela. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação, quem nunca, né? Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, oficina de vacinas, crianças e adultos. Bibardot e Mano Escobar. Procrastinar, uma palavra até difícil de falar. Ontem, por exemplo, eu estava tão lenta de não procrastinar muita coisa que eu não conseguia nem, quando eu conversei contigo, Lívia, vamos falar sobre esse tema? Eu digo, ok, não conseguia nem pronunciar a palavra ontem de tão cansada. Então, o meu caso de procrastinar, acho que talvez alguma coisa na vida pessoal, mas de trabalho, Vamos falar então? Vamos falar. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Lívia. Que bom estar aqui, podendo contribuir do pouquinho que eu sei. É muito. E fazer com que as pessoas possam ter discernimento entre as coisas, né? É uma palavra, assim, difícil, embora hoje bastante divulgada. Eu vejo tanto nas mídias sociais como em outros locais que esse assunto já está bem abordado. Porém, tem inúmeros viés para se olhar, né? A neurociência, a psicanálise. Hoje eu vou trazer uma visão mais sistêmica, da psicologia sistêmica, o que se aplica e como ela explica a procrastinação. Então, como você falava, essa palavra difícil, que nada mais é do que evitar adiar uma tarefa ou algo que eu preciso encarar. Empurrar com a barriga? Exatamente. Porém, nós precisamos também discernir de prioridades, tá? Muitas vezes nós temos uma lista de prioridades na nossa vida e isso não é procrastinar. Isso é seguir aquilo que mais faz sentido ou elencou para aquela fase da tua vida. Por exemplo, muitas pessoas, durante um período do ano, elas priorizam o seu trabalho, por exemplo, ao invés do lazer. Então, restringe passeios, encontros com amigos, momentos de descontração, porque naquele momento ela priorizou por uma necessidade dela ou um plano futuro, o trabalho, uma renda extra, fazer algo que mais tarde ela vai usufruir, mas naquele momento ela precisa priorizar. Então, isso não é procrastinar, é priorizar. É elencar dentro do teu planejamento de vida algo que naquele momento é o essencial. Então, dito isso, podemos ver que é muito importante prioridades e que você não está deixando as outras coisas para depois porque aquilo lhe causa desconforto, e sim por conta de uma seleção que você fez. Uma vez que procrastinar é deixar para depois, é adiar, evitar uma tarefa que te causa desconforto. E aí nós entramos até com uma descarga neuroquímica, né? O nosso cérebro conversa com o nosso sistema endócrino e esse sistema endócrino derrama nas nossas veias substâncias que fazem o nosso corpo sentir mal-estar. Nós mesmos produzimos esse mal-estar. Então, por exemplo, há muitas pessoas que me dizem nas consultas, me dá um pânico no domingo de noite porque na segunda-feira eu tenho que ir trabalhar. Se não fosse segunda, se o domingo fosse na segunda, seria na terça, né, o problema. Exatamente, isso que acontece. Porque, de fato, aquela pessoa, ela já associou a segunda-feira a algo desafiador. Desafiador para ela, porque ela precisa talvez se posicionar, encarar algo desconfortável. Então, no domingo à noite, ela já tem uma descarga de adrenalina, de sensações de mal-estar, muitas vezes sudorese, insônia, uma aflição, uma ansiedade, e ela já pensa, bem que amanhã poderia ser feriado, né? Bem que amanhã eu poderia estar em férias e não precisava ir para essa atividade na qual eu vou ter que fazer algo que para mim é mais difícil. Então ela começa a inventar essas justificativas, essas histórias, e eu diria narrativas, para ela evitar o confronto. Evitar que chegue aquele momento que desafia ela em alguma esfera emocional.
Então, a procrastinação, ela é uma dificuldade emocional diante de algo que está associado, não talvez verdadeiramente, mas associado a um desafio que a pessoa precisa superar. Isso sim é procrastinação. É aquela, não arrumar o guarda-roupa e vai ficando na montanha. Quando chega na monografia, no final dos cursos, eu acho que tu deve atender muita gente assim. A gente está com o trabalho super... Eu, pelo menos, passei por isso aí, umas 2 vezes. O trabalho quase todo escrito, mas chega uma hora que parece que a gente começa a patinar. E, não vou, não sei o que eu vou escrever, e acaba indo empurrando e com medo de voltar e não conseguir colocar aquele conteúdo que estava buscando na temática, né? Acho que o pessoal que passa muito em trabalho de conclusão, chega uma horinha ali que ele dá uma travada. Principalmente na apresentação. Quando é feita a elaboração do trabalho, a pessoa se sente segura naquele lugar. Porém, na apresentação ela vai se expor. Ela vai estar sendo avaliada, julgada por aquilo que ela produziu. Mesmo então, sabendo tudo que está escrito ali, né? Claro que sim. Porque muitas vezes, aí a gente entra com um outro elemento, é que a pessoa ela tem muito medo da reprovação. E ela pode procrastinar por isso. Então a procrastinação nesse caso só é um sintoma, não é o problema. Fica até doente, talvez. Sim, ela evita tanto esse momento que ela faz uma doença, ela faz uma febre para não precisar ir. Exatamente, isso tudo é sintoma da procrastinação, nós vamos ver adiante. Esse sintoma. Então o que acontece? O medo da reprovação, ela fabrica um sintoma que é a procrastinação. Então ali é que está a grande dificuldade da pessoa. E essa pessoa, ela associa que uma vez que uma ideia não é aceita, ela não é aceita. Ela não consegue separar uma coisa da outra. Sim. Ela acredita que porque aquela ideia, ou então algo que ela produz dentro dela, não convence a todos, e isso é algo muito normal, né? Nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem. E está tudo bem. Nós também não gostamos de todo mundo. Essa pessoa, ela se sente tão mal nesse lugar que ela acaba se recolhendo, se encolhendo muitas vezes para não se apresentar e uma vez não ser reprovada. Difícil. Todas essas situações, quem, né, não está se enxergando. Voltamos já. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos no seu programa Saúde. É sempre um bate-papo aqui no nosso estúdio. A gente troca muitas ideias, a gente ri um pouquinho, ri um pouco de coisas muito sérias, se coloca no lugar. E hoje a gente está falando em procrastinar. E vamos falar de sinais, sintomas, etc. e tal. Bora lá. Muito importante, Lívia, para as pessoas entenderem e identificarem que aquilo que elas estão vivendo, escolhendo, muitas vezes inconscientemente, são sinais e sintomas da procrastinação.
Os sinais e sintomas, eles são bem claros, porque, primeiro, como a gente falou, é uma evitação, é um adiamento frente a uma tarefa que solicita algo interno dessa pessoa. Então, como nós vamos ver? Primeiro, há uma aflição, há uma ansiedade diante daquela tarefa a ser realizada. A pessoa ela começa a buscar subterfúgios, que são o quê? Da fome. Daqui a pouco a pessoa escuta um barulhinho lá na janela, ela se levanta do local onde ela está trabalhando e vai ver aquele barulho que é totalmente insignificante para aquele momento, mas a atenção dela fica difusa, não é mais concentrada. Então qualquer barulho, qualquer pessoa que esteja por perto já vai ser alvo dela se distrair daquilo que ela precisa realizar. Então veja, nós nunca estamos sem fazer nada. Por mais que você se levante do local e vá para um sofá, pensar sobre a vida, pensar sobre o futuro, você está fazendo alguma coisa. Então veja, a pessoa ela vai fazer algo no lugar daquela tarefa que levaria ela a um desfecho final. Essa pessoa que adia, que tem esse sinal, esse sintoma, ela está evitando esse desfecho. Então qualquer coisa que ela encontrar pela frente vai ser um bom motivo para ela se atender, né, atender a essa necessidade de escapar e ir fazer essa outra tarefa. Tarefa ou, de repente, lugar que não quer ir, ou encontrar algumas pessoas também, né? Também. Se ela precisa encontrar alguém que causa algum desconforto, ela pode fazer uma outra escolha. E isso de uma forma bastante inconsciente. Muitas vezes eu escuto pessoas me dizendo assim, eu esqueci de fazer tal tarefa. Na verdade, ela não esqueceu, não. Ela priorizou uma outra tarefa para gratuitamente ela esquecer da desafiadora e colocar algo no lugar. Então, a pessoa vai ficar aflita, ansiosa, às vezes apática. Às vezes ela vai ter um desânimo, uma tristeza, ela pode confundir com depressão, que ela tenha algo mais grave, mas na verdade só é um subterfúgio, uma busca de fugir daquele lugar aonde que causa o maior desconforto. Então essa pessoa, ela precisa ficar atenta e aí ela precisa de um estado de presença, de perceber que ao invés dela ir fazer a tarefa dela, pode ser até dentro do trabalho, né? Ela está no trabalho e ela precisa entregar um relatório, ela precisa ir para uma reunião com os líderes, ela precisa ir fazer uma apresentação de algo que ela faz parte dessa entrega e ela fica buscando outras alternativas, ela está procrastinando. E o que isso leva a ela? A perda da qualidade no trabalho, a qualidade na vida, porque ela fica muito distraída. Em sofrimento. Com certeza, porque ela fica adiando e fugindo de algo que poderia levar ela para o mais. Que poderia fazer com que a vida dela, os resultados dela, estivessem já em outro nível. Isso tem um conteúdo reprimido muito inconsciente, que aí no próximo bloco a gente vai abordar, e como sair, né, dessa novela que a pessoa fica repetindo. E eu digo repetindo porque logo isso se torna automático. Ela vicia em fugir daquilo que ela precisa fugir. Então ela já não consegue mais obter o controle sobre essas ações. E aí é que mora o perigo. Mora o perigo dela ficar tão acostumada, viciada nesse núcleo que é de evitação. Um círculo tipo vicioso, assim, como fala. Isso, um círculo vicioso que ela não consegue mais chegar e superar aquilo que ela precisa superar. Por isso é tão importante evidenciar, e aqui estamos trazendo sinais e sintomas, para que ela perceba, nossa, há algo para superar, sim, e eu estou fugindo da superação. Eu estou tendo uma escolha que me leva para trás, não me leva para frente. E não há como uma pessoa fazer uma escolha em ir para trás, senão através de um problema emocional, uma dificuldade emocional, porque em sã consciência, ninguém escolhe dizendo assim, eu sei que eu vou ter um resultado negativo, eu escolho um resultado negativo, né? Em sã consciência ninguém faz isso. É porque realmente ela está com uma trava, um problema emocional que não deixa ela avançar. Então, por consequência, ela acaba retornando e ficando rodando, como caminhando em círculos.
né? E não fazendo a entrega que vai fazer com que ela melhore. Então ela acaba piorando o quadro dela. E a procrastinação, ela sim pode ser um sintoma de ansiedade, de um transtorno de ansiedade generalizada, de depressão, quadros de síndrome do pânico. De uma forma geral, todos os quadros que têm ansiedade no seu título, né? E ela não é tão importante, mas ela se torna muito importante porque a pessoa pode se reconhecer através dela. Quando a pessoa percebe que ela está procrastinadora, ela poderá ter uma luz no final do túnel para entender, opa, aqui tem algo maior que eu preciso parar tudo, analisar e, quem sabe, buscar um profissional, buscar um diagnóstico para que ela tenha, então, alternativas de sair desse núcleo, porque senão, como falávamos, ela vai caminhar em círculos. Imaginem uma pessoa que caminha em círculos, como vai avançar a vida dela? Não vai avançar. E o importante é que vocês revejam os programas anteriores, porque a nossa psicóloga está montando aqui toda uma forma de nos olharmos, revermos alguns conceitos, descobrirmos algumas coisas que podem nos ajudar ou ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor. Fica aí que a gente já volta. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. O terceiro bloco sempre promete, porque a gente busca solução junto contigo e a nossa psicóloga. Mas antes, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Alquimic, Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos. Bibardot e Mano Escobar. E aí, como vamos resolver esse perrengue? Porque como a gente estava falando agora em off aqui, se tu procrastinar, não vai ser numa coisa só. E daí, de repente, está toda a tua vida com problemas porque tu acaba refletindo em tudo. Isso mesmo, Lívia. Nós temos um jeito de reagir e agir diante dos nossos obstáculos. Se formos de uma maneira, num aspecto profissional, por exemplo, seremos no pessoal também. Numa esfera, talvez, diferente de intensidade, na intensidade, mais no trabalho, menos em casa, mais em casa, menos no trabalho, mas o nosso estilo será aplicado aonde a gente for, né? Muitas vezes nós mudamos de ambiente, mas não muda nada, né? Porque quem tem que mudar somos nós. Então, vale especificar, dar essa clareza para a pessoa que começou a se identificar como procrastinadora. A procrastinação, de uma forma muito oculta e inconsciente, ela está avisando a pessoa que essa pessoa está evitando o seu sucesso, está evitando a sua própria vida, a vida intensa, a vida plena. E aí nós paramos para pensar o seguinte: por que será que uma pessoa ela evitaria o lado bom da vida? Por que uma pessoa ela evitaria o seu sucesso? Eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que têm medo do sucesso, medo de dar certo.
Elas fazem de tudo para dar errado, né? Tem momentos cruciais na vida delas que elas dão um jeito de adoecer, de faltar, de escapar, porque ali está o passo para o sucesso. Bom, então de uma forma oculta e inconsciente, a procrastinação ela está avisando que ali tem uma crença, um modo de pensar sucesso negativo. A raiz do sucesso, a raiz da vida, tem uma crença limitante, que muitos dizem, né? De que aquilo será ruim. Por exemplo, você já viu que existem pessoas que ganham na loteria um dinheiro expressivo e depois perdem tudo? Né? Isso já aconteceu, é muito comum. Veja, dentro dessas pessoas o funcionamento talvez seja: dinheiro é do mal. Se eu tiver dinheiro, as pessoas vão me explorar. Então elas não ficam com o dinheiro. Porque, no fundo, elas acreditam que com aquele sucesso, com aquela vida que elas poderão viver, vai vir incluído, embutido algo negativo. Então elas evitam, né, o caminho para chegar nesse lugar ruim, né, que vem através de algo bom. Então a procrastinação ela é importante demais, para que a pessoa perceba que ela tem uma distorção na imagem daquilo que ela pode mais. Vou ser mais específica. Eu ia falar, a pessoa não acredita nela. De repente, agora eu consegui o que eu estava buscando, mas eu acho que eu não vou conseguir porque falta isso para mim, ou não... Um autobloqueio. Exatamente. Você falava sobre os outros programas. Falamos no último programa sobre merecimento. Exatamente. Né? Então é bom a pessoa resgatar lá esse programa, porque vai casando. Um programa vai casando com o outro. Mas é o quê? Essa pessoa procrastinadora, ela no fundo acredita que ela não merece algo tão bom, porque talvez ela seja a primeira milionária da família. Talvez a mãe dela veja a pessoa que tem dinheiro ou uma vida muito intensa como arrogante, como egoísta, como uma pessoa que passa a perna nos outros. Então ela evita ela se dar bem, ela ser um sucesso, para que ela não sinta esse desconforto. No fundo é esse desconforto que ela quer evitar. Uma vez uma cliente me disse assim: eu não posso ter muito dinheiro, eu gasto tudo. Começamos a explorar esse tema. No fundo, ela tinha dentro dela que a mãe dela um dia disse para ela: quem tem muito dinheiro é porque passou a perna nos outros, é porque roubou dos outros. E como ela teria dinheiro tendo essa perspectiva de que ela precisou lesar outras pessoas para ela se dar bem? Então o que ela fazia? Ela tinha o dinheiro e gastava tudo. Veja, isso é algo sério. Isso pode comprometer a vida de uma pessoa, uma vida inteira. Por isso é tão importante ficar atenta. E eu trouxe algumas alternativas, então, né, para essa pessoa começar a ter um pensamento mais funcional, para que ela não estrague tudo, não bote tudo a perder, porque muitas vezes essas pessoas elas se sacrificam tanto para obter algo e depois jogam tudo fora. Ou então, elas têm um potencial enorme, mas elas se sabotam. Elas fazem tudo ao contrário, para quê? Para que no fundo do inconsciente dela, ela não tenha realizado aquela crença que ela tem como negativa. Como esse exemplo que eu dei, a mãe via as pessoas de poder aquisitivo alto como ladras, como mal intencionadas, como pessoas que lesavam os outros para o seu benefício. Portanto, a pessoa sempre vai escapar disso. Então, o caminho veja qual é a crença base. Busque qual é a sua crença base que está colocando toda a tua vida a perder. Então esse é o ponto 1. Esse é o ponto 1. Muito provavelmente, Lívia, a pessoa não vai conseguir sozinha. Ela vai precisar de ajuda de alguém, né? Ela vai precisar, assim, ser conduzida, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas a pessoa procrastinadora, ela tem que entender pelo menos 3 pontos, tá? Que isso é um real problema, tá? Que isso não é besteira. Segundo, ela precisa encarar a procrastinação de uma forma séria. O procrastinador precisa trabalhar com agenda. Precisa de uma agenda. Ela precisa especificar todas as suas atividades e buscar não escapar delas. Mas é capaz de procrastinar também a agenda. É capaz, sim, dela buscar algo, subterfúgios, como falávamos antes. Porém, toda vez que ela abrir a agenda e ver que ela não realizou a tarefa, ela vai sentir um incômodo.
Ela vai perceber o quanto ela poderia ter feito, o quanto ela poderia ter produzido e não produziu. E isso sim é que tem que gerar um incômodo para ela, ver tarefas não realizadas. Porque esse incômodo vai ter que levar ela para algum caminho. Depois é começar sempre por uma tarefa mais fácil, né? Porque aí isso vai derrubando essas barreiras, né? Começar por uma tarefa mais simples. Não coloque a sua pior tarefa como a primeira, porque isso vai te bloquear mais. Como numa prova, faz o que sabe e depois vai na mais difícil. Isso, porque vai gerar nela uma motivação, uma autoconfiança elevada. Depois disso, não ser tirânico, sabe? Ela precisa se incomodar, mas não se punir. Não se punir, né? Porque se ela começar a se punir por isso, cada vez menos ela entra em ação. A punição não estimula, a punição deprecia a pessoa. Aí sim ela vai ficar depressiva. Se ela não está, ela vai ficar. De tanta punição, de tanto cobrar-se, mas num sentido de paralisação e não de estimulação. Por isso, começar pelas tarefas mais simples. Por isso é muito importante procurar uma especialista como você, né, para analisar tudo isso aí. Exato. Porque senão vai demorando muito e daí tu vai passando os anos e tu vai ficando cada vez pior, eu acho. Sim. Tudo que a gente não resolve cronifica, né? Por mais que seja apenas uma feridinha na nossa pele. Se a gente não se preocupar pelo menos em limpar, aquilo vai piorar, vai infeccionar. Então, a procrastinação tem que ser levada a sério e a gente percebe o quanto um profissional que já tem esse conhecimento poderá abreviar os caminhos dessa pessoa. Numa tentativa de acerto e erro, demora muito mais para a pessoa se livrar dessa dificuldade. Então, a superação através de um profissional, ela se dá de uma forma mais assertiva. Então, eu convido as pessoas que se identificaram, né, a buscar, eu acho que aqui no programa tem o telefone, e a buscar um profissional, que até às vezes é um que ela já conhece, mas se identificou com o meu estilo, poderão entrar em contato para saber como eu trabalho nesse sentido. E não deixar para o ano que vem. Né? Por que nós vamos deixar a sua cura para o ano que vem, sendo que pode ser feito agora? A hora é agora, com a Maria Adelaide e conosco aqui na TV Passo Fundo, o programa Saúde. Até o próximo.